Ouça agora uma mensagem de Pão e Cura com o pastor Max William. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Sempre que posso, eu trato muito sobre ele, porque ele tem me ajudado a vencer os desafios do dia a dia, sabe? A fé. E tem muita gente que abre a boca com exatidão dizendo que tem fé. Mas a fé mesmo, real, ela é provada e ela é aprovada quando nós passamos por desafios que nem mesmo tínhamos a capacidade de saber que somos capazes de enfrentar e de vencer. O que é a fé? O que significa crer em Jesus? Como a Bíblia ensina os princípios da fé e como ser um vencedor, são temas importantes para a igreja, né? Para você e para mim. Como é fé? Como é ter fé? A gente nasceu, cresceu ouvindo que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê, né? A palavra diz isso. Mas a fé na prática, o que é? Eu digo que fé, né? No que eu entendo como fé, e eu compartilho contigo o meu entendimento, o exercício da fé, muitas das vezes, faz com que as pessoas olhem para a gente e digam assim, em meio às situações difíceis, em meio às aflições difíceis que a gente passa, tem gente que passa por elas e logo se abala, fica triste, fica amargurado, fica, né, querendo morrer e desistir. Há pessoas que não, há pessoas que para ela tanto faz como tanto fez, é como se ela não tivesse sentido nada. Vou te dar um exemplo claro. Uma pessoa que passa por uma gripe, né? Tem uma gripe. Logo ela fica, né, cabisbaixa, fica ali mal, quer logo ir para o hospital e ser internada, etc. A outra não. Também tem a gripe, passa pela gripe, mas ela não se abala. Ela toma um comprimidozinho ali, pronto. E continua a vida, como se nada tivesse acontecendo. Depende muito da imunidade da pessoa, né? O exercício da fé é quase idêntico a isso. Há pessoas que passam por uma turbulência espiritual, uma aflição, e logo se abala, logo quer desistir, né? Mas há pessoas que não, há pessoas que, glória a Deus, estou passando por isso aqui, mas Deus já me deu a vitória, estou pronto para vencer. E pode vir tempestade, pode vir pessoas contra, pode vir palavra negativa, ela não se deixa derrubar. O que é isso? É exercício da fé. Porque ela acredita que Deus vai agir, ela acredita que Deus está intervindo e que nenhuma tribulação, aflição é maior do que o poder de Deus. Isso é exercitar a fé. Nós precisamos exercitar a fé. Nós que somos de Deus precisamos exercitar a fé, sabe? Não podemos jamais colocar nenhuma dificuldade maior ou mais forte que Deus, porque Ele tem o poder para fazer tudo isso cair por terra e te fazer mais que vencedor. Agora, é claro, você precisa entender que você tem que se colocar na posição de nascido de Deus, de filho de Deus e praticante da fé. Exercitar a fé. Não deixar se abalar por negatividade ou por qualquer outra coisa que te tente atingir, né? Não. Deus é maior. Se Ele está em você, você é maior. Lembra disso. Lá em 1 João, capítulo 5, versos 4, nos diz: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crer que Jesus
é o Filho de Deus. Note, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Pastor, eu sou nascido de Deus. Eu nasci de Deus. Eu sou uma nova criatura. Eu acredito nele. Eu sei que ele está por mim, é por mim, e eu já estou vencendo essas dificuldades. Então pronto. Então continua exercitando a tua fé. Agora, se você continua ficando triste, se irrita facilmente, né? Porque alguém se levantou contra você, né? Fica com vontade de desistir na primeira pedrinha que tropeça. Aí, meu caro, é necessário que você venha nascer de novo. Porque se eu digo que creio em Deus, que tenho fé, o exercício da fé está bem distante da minha atitude. Se eu deixo me abalar. Agora, se eu exercito a fé, o que eu tenho que fazer? Ignorar aquilo que os meus olhos estão vendo. Ignorar o que eu estou sentindo. Ignorar o que eu estou ouvindo. E crer que não importa o tamanho do levante, Deus é maior. E eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Esse tem que ser o seu diálogo todo dia, o seu vocabulário todo dia, as suas palavras, tá bom? E vencer sempre com a certeza de que Deus já te deu a vitória, sempre, tá? Nunca esqueça disso. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Tá aqui, ó, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Certeza, apesar de tudo se levantar contra você, mas tenha a certeza de que Deus está te dando a vitória, está te abençoando. A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, gente, Criador único e verdadeiro. E em tudo o que Ele disse nas Sagradas Escrituras, diferentemente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega ou sem base para a compreensão humana. Deus nos deixou provas suficientes escritas e através da vida de Jesus Cristo para termos uma fé sólida em tudo o que Ele nos disse na sua palavra. Desde o princípio, Ele tem se revelado à humanidade e quer que creiamos no seu Cristo para termos acesso à vida eterna. Desde o princípio, gente. Desde o princípio. Olha quantas histórias bonitas nós temos na palavra, né? Deus abriu o mar vermelho, né? Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Deus fez tanta coisa maravilhosa, né? E aí a gente pensa assim: puxa, como que um Deus tão grande, que fez tantas maravilhas naquela época e disse em sua palavra que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, hoje não pode agir na minha vida? É claro que pode, é claro que tem poder. Então é necessário que você creia, porque o mesmo Deus que fez milagres no passado é o mesmo Deus que fará milagres na tua vida. Mas o que significa ter fé em Jesus? Crer é mais que saber, é ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe. Ter fé em Cristo implica em confiar. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Ter fé em Cristo significa confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar e descansar em Deus. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor e é suficiente para nos ajudar, cuidar e salvar. O crente em Jesus não precisa de ajudantes ou crenças auxiliares. Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ele tem poder para nos ajudar. E não há salvação em nenhum outro. O texto de Atos 4:12 diz isso. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum meio que possa nos salvar a não ser Jesus Cristo. A não ser Jesus Cristo. O objetivo central
da fé em Cristo é a nossa salvação. A nossa salvação. Podemos crer no futuro melhor, crer em curas, sinais, milagres e bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro, é secundário, sabe? O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. E esta vida abundante já começa aqui, quando confiamos tudo nas poderosas mãos de Deus. Temos essa confiança pela fé que nos acompanhará pela eternidade. Nós devemos ter. Fé é fundamental para a mudança de vida. O exercício da fé é fundamental para a mudança de vida. Se você até agora não tem visto o agir de Deus na sua vida, você precisa praticar o exercício real da sua fé. Se você diz que tem fé, pratique, exercite a fé real em Deus, porque Ele tem poder para transformar a tua vida. Ele tem poder para mudar a tua vida. Nenhum outro caminho te leva à salvação, nenhum outro meio te leva à vida eterna, mas Ele tem o poder de transformar e salvar a tua vida. Seja dependente dele, porque Ele tem muito para fazer por você. Que você seja abençoado, que a tua família seja abençoada, que você seja alcançado pelo poder de Deus, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus fale mais no seu coração, que você guarde essa palavra na sua vida. Exercitar a fé, porque os nascidos de Deus, olha só que bonito, vou ler de novo para você. O nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus.